população jovem cai e número de idosos aumenta no Brasil. Esse processo reforça, né, o que o IBGE tem identificado através dos censos, que é a transição demográfica. Nessa transição demográfica, a gente tem dois processos relacionados, que é a redução de natalidade e fecundidade, como também o aumento da expectativa de vida. E é notório, né, através dessas pesquisas realizadas pelo IBGE, que a gente tem diminuído de forma progressiva o número de jovens na nossa composição populacional. E o IBGE identificou essa redução de 2012, né, penúltimo censo, 2010, 2012, até agora o ano de 2025. Ele percebeu que a faixa etária de adultos que compreendem ali até mais ou menos os 30 anos de idade reduziu de forma significativa no Brasil. Mas, em contrapartida, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou de forma progressiva, né? Então, isso reforça esse fenômeno da transição demográfica. O Brasil é um país cada vez mais envelhecido. E, em contrapartida, nessa queda de fecundidade, atrelado ao envelhecimento da população, traz desafios significativos para nós, né, enquanto Estado. Desafios esses ligados ao mercado de trabalho, desafios esses ligados às questões de saúde, às questões ligadas à proteção, né, e à previdência social, à seguridade social. Então, os desafios eles serão muito significativos, né, desencadeados aí por esse processo de redução de população jovem e o aumento da população idosa. Porque a estimativa aponta que a população se tornará cada vez mais envelhecida. E você percebendo esse aumento do envelhecimento da população e a baixa, o baixo índice de natalidade, ou seja, cada vez nasce menos e cada vez se envelhece mais, né, e a expectativa de vida aumentando, então teremos mais idosos cada vez mais. Além de todos esses problemas sociais, é perceptível que todos os países em desenvolvimento, né, carecem desse mesmo problema social. Nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, os países emergentes, eles estão passando por essa mudança, né, da pirâmide etária. E é perceptível, como por exemplo na Rússia, né, o líder da Rússia, o Vladimir Putin, ele está criando políticas públicas favoráveis ao aumento da natalidade. Sim, Né? Políticas públicas, inclusive, até arbitrárias, né? Do ponto de vista que a mulher que não quer engravidar, ela é internada sim, numa casa psiquiátrica, né, para poder motivar. Né? Recentemente, ele aplicou sanções como cortar a internet, cortar a luz, né, para incentivar as pessoas a terem filhos. Né? Porque, realmente, nessa sim. internet não tem o WhatsApp, não tem o TikTok, não tem o Instagram para ficar olhando, né? Sem internet e não tem luz, a gente vai fazer menino, né? Então, ele está incentivando. É, Está incentivando. A ideia é o quê? É aumentar essa população jovem, né? Para melhorar a questão tanto de uma população ativa, né? Que vai trabalhar, que vai gerar renda para o sim, Estado, quanto, no caso da própria Rússia, uma população que vá para a guerra, sim. né? Porque a guerra também tem diminuído a população adulta da Rússia. Um ponto interessante que você falou e eu lembrei, tá? A gente tem aumentado a dependência dos idosos, né, no que tange à população adulta. Por que aumentar essa dependência? A gente reduziu a dependência no que tange ao número de crianças, né? Porque reduziu de forma progressiva natalidade e fecundidade, mas em contrapartida aumentou-se a dependência dos idosos. E o IBGE ele é bem enfático, ele diz que a atual taxa de fecundidade do Brasil, que é de 1,5 filhos por mulher, não é suficiente para repor a população adulta. Então, hoje não é um problema, porque a maioria da população brasileira é de adultos. Mas em um curto período de tempo, vamos colocar aí 30, 40 anos, será um problema que o Brasil vai vivenciar, né? Um problema com falta de mão de obra. Os adultos são o grupo de população que sustenta o país, né, através de impostos que são descontados, né, de seus salários. E aí, como é que a gente vai sustentar todos esses gastos? Porque quanto mais idosos, mais gastos com saúde, com previdência e assistência social. Então, é um problema que a gente tem que discutir, debater e ver quais são as estratégias que serão adotadas, né, políticas públicas, para a gente conseguir lidar com ele. Porque uma coisa é você viver em um país envelhecido como o Japão. Outra coisa é você viver em um país que está envelhecendo como o Brasil. Então, são questões sociais e econômicas Bem muito mais grave, né? díspares, né? Então, é um problema que a gente vai enfrentar em um curto período de tempo, em um futuro próximo. E se já é uma dificuldade para um país desenvolvido, economicamente Sim, ativo, é um país com toda uma estrutura como o Japão, como o Japão. que dirá num país igual ao É, nosso, né, com tanta desigualdade. Aí a minha exatamente. avó teve 10. Então ela e meu avô cobriu, né, os dois. Sim, Os dois ainda mais umas 4 famílias aí. A minha mãe teve 4.
Já reduziu. Né? Dobrou a meta, mas diminuiu em relação à mãe dela. Aí eu já tenho 2 filhos. Então já tá elas por elas, né? Sim. Eu e minha esposa, 2 meninos. Aqui parou. A possibilidade é que meus filhos tenham um ou Ou nenhum, nenhum. né? É um pet, um bebê reborn. E a tendência é ter cada vez menos Sim. filhos. E o que vai reverberar é que em pouco tempo, como a professora Annalise falou, a população ela seja idosa, né? E não nasça tantas pessoas assim. Sim. E é bem provável que o governo brasileiro, ele sim, de fato, tal como outros países, né, como a própria Rússia, a própria China, crie políticas públicas específicas para incentivar a natalidade em nosso país, A né? China, que na década de final da década de 80 e 90, lutava contra a natalidade, Sim, porque tinha muitas pessoas. sim, Agora a corrida é inversa. é. Tanto que perdeu população para a Índia, né? Isso. Passou a ser o Deixou de segundo ser o maior maior país país, populoso. é.